turma! Estudando o regimento e neste vídeo vou apresentar para vocês atualizações, porque com o passar do tempo o Regimento Geral da Unesp sofreu alterações e não foram poucas. Então, atualmente, hoje o vídeo gravado em 7 de julho de 2026, regimento que você deve estudar é o atualizado até 28 de abril de 2026. Tudo bem, isso é bem importante. É a versão consolidada do Regimento da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. E neste vídeo, nesta versão que você deve estudar, eu assinalei, marquei, eu grifei, olha só, marquei em cores. Vejam. Então, vamos pensar, analisar, refletir sobre o que é importante de você observar nesse regimento. Esse aqui, ó, 28 de abril de 2026. Porque na internet você vai encontrar regimento lá de 2012, de 2022, de 2025, duas versões, mas a que você deve estudar, enfatizando, versão de 2026. Tá ok? Tá ok? Então, você vê que havia um regimento que, atualizado até março de 2025. E qual foi a alteração? Havia o regimento de 2022. Você lia no artigo 113, inciso 1º, a banca examinadora do concurso para provimento de cargo de professor assistente será composta de 3 professores indicados pela congregação ou pelo conselho diretor, devendo um destes 3 professores ser da unidade universitária e 2 destes professores docentes de fora do campus. Era o que valia naquela versão atualizada até outubro de 2022. E para fazer sentido, porque o artigo 113 possui parágrafos, o parágrafo 2º dizia: para observar o disposto no inciso 1º deste artigo 113, que foi o que a gente acabou de ler ali, ó. Tá ok? Tá ok? Veja. A congregação ou o conselho diretor vão indicar, pelo menos, um suplente professor da unidade universitária e um suplente professor de fora do campus. Então, o parágrafo 2º do artigo 113 faz remissão ao inciso 1º do artigo 113. Tudo legal, fazendo sentido nesse regimento geral atualizado até 2022. Porém, em março de 2025, nova versão do regimento, você observa o artigo 113, o inciso 1º, está na cor verde porque houve alteração. Diz: a banca examinadora será composta de 3 professores indicados pela congregação ou pelo conselho diretor, podendo um desses professores, no máximo, pertencer à unidade. Observe, compare com a versão anterior. Inciso 1º, na cor amarela, que não vale mais. Falava de dever um dos professores ser da unidade e 2 deles de fora do campus. E aí, em março de 2025, podendo um dos professores, no máximo, pertencer à unidade. Digamos, simplificou, melhorou. O importante é o estudo, galera. Isso valia, não vale mais. Se, em uma alternativa de sua prova que fale de concurso para prover cargo inicial da carreira docente, professor assistente, se houver essa redação que você vê agora na cor amarela, em uma alternativa, não pode e não vai ser a resposta da questão. Precisa estar escrito o que você vê na cor verde. No entanto, nessa versão de março de 2025, você vê o parágrafo 2º, lembram-se,
ele cita o inciso primeiro. Esse é o inciso primeiro, podendo um deles, no máximo, pertencer à unidade. Então, nessa versão de março de 2025, o parágrafo 2º não foi atualizado, porque ainda fala um suplente professor da unidade universitária e um suplente professor de fora do campus. O inciso primeiro simplificou um dos professores, um dos três, no máximo, pertencer à unidade. E o parágrafo 2º, sem ter sido atualizado, ainda dizia um suplente professor da unidade universitária e um suplente de fora do campus. Então, entenda, o parágrafo 2º, ele menciona, ele faz remissão ao inciso 1º deste artigo. Qual artigo? 113, porque o inciso 1º é do artigo 113. Aquele parágrafo 2º é do artigo 113. Você entendeu? Então, você vê na cor verde o que foi atualizado. Importante, se cai na sua prova, está correto. Você vê o que está no parágrafo 2º naquela versão de março de 2025, na cor amarela, se estiver na sua prova, não vale mais. Daí, passou-se um tempo, houve a versão de julho de 2025. Aquele inciso primeiro, vamos olhar, versão de março de 2025, leia o que está na cor verde. Um deles, no máximo, pertencer à unidade. Leia agora a versão de julho de 2025, o inciso primeiro, podendo um deles, no máximo, pertencer à unidade. A versão de março ainda deixou desatualizada a redação do parágrafo 2º. Por isso, a cor amarela falava de suplente da unidade e suplente de fora do campus. A versão de julho de 2025 fez a devida e importante correção. Agora sim, na cor verde, é o que vale. Se estiver na sua prova, está correto. Para observar o disposto no inciso 1º deste artigo 113, a congregação ou conselho diretor vão indicar 2 suplentes, podendo ser, no máximo, um da unidade. Então, agora sim, nessa versão de julho de 2025, o parágrafo 2º, que menciona o inciso 1º, e tanto o parágrafo 2º quanto o inciso 1º do artigo 113, você vê que o parágrafo 2º está em conformidade com o que está escrito no inciso 1º. Inciso 1º do artigo 113 é o que vale, podendo um dos professores, no máximo, pertencer à unidade. No parágrafo 2º fala de suplente. 2 suplentes, podendo ser, no máximo, um suplente da unidade. Notou? Março de 2025, o parágrafo 2º desatualizado, não vale. Daí, em julho de 2025, parágrafo 2º corrigido, para fazer sentido e ter correlação certinha com o inciso 1º. Estamos falando do artigo 113. 2 regimentos que vieram depois do regimento de outubro de 2022. O primeiro corrigiu o inciso 1º do artigo 113, porque você vê cor amarela nessa versão lá de 2022, um da unidade, 2 de fora do campus. E aí, a versão de março de 2025, um deles, no máximo, pertencer à unidade. A de março de 2025, essa versão do regimento, não corrigiu o parágrafo 2º, mas a versão 2ª desse regimento, já em julho de 2025, corrigiu sim o parágrafo 2º do artigo 113. Então, já em 2025, em julho, a partir de julho, você tinha a versão correta da redação do inciso 1º do artigo 113, cor verde, e do parágrafo 2º do artigo 113, também na cor verde. Daí, nova versão, e é aquela que você vai estudar. Você já entendeu, então, que nessa versão atualizada até 28 de abril de 2026, se nós formos observar o artigo 113, ele, claro, conservou aquelas atualizações no artigo 113.
Então, não há nada de novo sobre o artigo 113 nessa versão de abril de 2026. Você observa, podendo um deles, no máximo, pertencer à unidade, aqui no inciso 1º do artigo 113, e o parágrafo 2º, 2 suplentes, podendo ser, no máximo, um da unidade universitária. Tá tudo certo, tudo legal, mas neste vídeo, claro, para falar da versão atualizada até 28 de abril de 2006, não é só isso que eu quero falar. Vamos falar das atualizações. E veja que legal! Se nós utilizarmos a tecla de atalho Ctrl F, abre-se uma caixa de pesquisa. Aqui, procurar, você digita 2026. E aí, você vê, no documento é feito busca. Encontra-se o ano de 2006, geralmente não, sempre, no rodapé de cada página, você encontra, por exemplo, um número e algo escrito, alterado pela resolução de abril de 2006. Por isso, novo regimento, em 28 de abril de 2006. E o que é esse 119? Você vê aqui, galera. Olha o número, 119, aqui, ao alto e à esquerda do inciso 3º do artigo 120. Não se perca, vamos comigo. Então, você vê que esse 119 diz que o inciso 3º foi alterado pela resolução de abril de 2026. Então, isso que você vê aqui, ó, inciso 3º, no número 119, essa redação aqui, ó, ela é nova. Entendeu? Então, você precisa saber porque pode ser cobrado na sua prova. Tá bem? Tá legal? Tá entendendo? Então, você vê também, e já destaquei, cor verde, 118, 117, quer dizer o quê? Você vai marcando, anotando aí no papel, artigo 120, você vai estudar com cuidado sobre o concurso para prover cargo da carreira docente e ao cargo final, professor titular, incisos 1º, 2º e 3º, novas redações. É o que está vigente, é o que a banca do concurso pode cobrar. E aí você fazendo busca pelo documento, lembram-se, ano de 2026, você vê que foram diversas as alterações. Vamos percorrendo. Você vai vendo. Olha só. E o importante nesse documento, a maior parte das atualizações é sobre isso aqui, ó, extensão universitária. Por quê? Nós víamos, especialmente no regimento de 2022, mas permaneceu também nos regimentos de março de 25, de julho de 2025, nós víamos no documento chamado regimento essa nomenclatura extensão universitária escrita de maneiras diferentes. Extensão à comunidade, extensão de serviços à comunidade, extensão apenas, extensão universitária. O que esse regimento de 28 de abril de 2006 trouxe de importante também, mas não só. Ele uniformizou o termo extensão universitária. Então, em todo o documento, são 176 artigos, em todo o Regimento Geral da Unesp, onde você lia antigamente, nas outras versões do regimento, extensão de serviços à comunidade. Agora não tem mais. Você observa os números acima, 79, 80, 81, 82, e deixei na cor vermelha, e você vai entender, porque como eu disse no rodapé, você vê 79, 80, e veja aqui, ó, resolução de abril de 26, resolução de abril de 26, resolução de abril de 2006. E o que quer dizer, Fábio? Veja, aqui, para começar, capítulo 3º da extensão universitária, artigo 98, a extensão universitária, artigo 99, a coordenação da extensão universitária, parágrafo 3º do artigo 99. Isso é bem importante, galera. Por quê? Fala da CCEC.
Eu falei sobre isso, inclusive na leitura do regimento, essa versão, abril de 2026. Veja nos cards, audiobook. Você ouve quantas vezes quiser. Vamos ver o seu estudo assertivo. Busque na internet CCEC Unesp e também escreva extensão. Você perceberá, é Câmara Central de Extensão. Porque, como eu dizia, galera, em outros documentos do regimento, você lia extensão comunitária, extensão universitária, extensão de serviços à comunidade, apenas a palavra extensão, inclusive sobre o CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Em outro momento, no regimento, falava Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária. Então, acabou esse monte de nomes para a extensão na Unesp. É extensão universitária. Uniformizou, é só essa expressão. Não existe apenas extensão. É extensão universitária. E daí, você olhando o documento em diversas partes, veja o artigo 92, os cursos de extensão universitária. Entendeu? Mas não foi só isso que esse novo regimento traz para a gente de novas redações inteligentes. Olha o título 4º, do ensino, da pesquisa e da extensão. Fábio, você falou que não tem só extensão, mas é porque quando pensamos em universidades, em todas as universidades, inclusive existe Lei de Diretrizes e Bases da Educação, existe a Constituição, aí sim, porque é apenas o nome de um título do regimento, ensino, pesquisa e extensão, especialmente ensino e pesquisa, são indissociáveis. Se existe ensino, existe pesquisa. Se existe pesquisa, existe ensino. E agora também a extensão, que na Unesp, desde segundo semestre de 2025 em especial, a extensão tem tomado uma proporção dentro da universidade. Mas você vê então que tem o número 67, você olha no rodapé, alterado pela resolução de abril de 2006. Voltemos àquela busca pelo ano de 2026. Ctrl F, 2026, e aí você percorre aqui, ó, nas setinhas. Vamos lá. Observando, aqui nós vimos palavra ou expressão extensão universitária, e olha que legal. O número 116, ele está aqui no artigo 116. Mas, Fábio, a redação do artigo 120 está igualzinha à redação que nós vemos nos demais regimentos. É verdade, galera, mas é porque o artigo 120, veja comigo aqui na versão mais antiga lá de 2022. Artigo 120, inciso 1º, inciso 2º desse artigo 120, e havia, muito antigamente, um parágrafo único do artigo 120. Porém, veja o número 107, desde 1986, esse parágrafo único do artigo 120 já havia sido revogado. O que o regimento novo traz? Ele fala para a gente, ele lembra para a gente que o artigo 120 não possui parágrafo, não tem parágrafo único, não tem parágrafo 1º, parágrafo 2º. É isso que quis dizer aqui, ó. Revogado o parágrafo único pelo decreto de 86 e alterado pela resolução de abril de 2006. Você está vendo o parágrafo único aqui no artigo 120? Não, simplesmente foi revogar o que estava revogado e revogou em cima, pronto, acabou. Tá certo, tá errado? Eu não sei. O importante é que é menos coisa para você estudar. Já não existia o parágrafo único do artigo 120 e continuou a não existir, porque aqui nessa versão de 2022 preservaram a escrita parágrafo único, nada aqui, e aí disse que estava revogado pelo decreto lá
de 1986 e no regimento atualizado sumiu o parágrafo único aqui. Entendeu? Por isso, alterado pela resolução de abril de 2026. A alteração, no caso, foi a supressão, a retirada da palavra ou da expressão parágrafo único. Mas observe o que é importante na cor verde, a versão atual, do artigo 120 no regimento geral. Olha, inciso 1, 2, 3. Versão velha, de 2022, inciso 1 e 2. Então, qual o seu cuidado? É ler o inciso 1º do artigo 120, o 2º e o 3º. Isso está valendo. O que você vê agora na sua tela, versão lá de 2022. Olha o artigo 120, apenas 2 incisos. E veja o inciso 1º, como que a redação é curta. Veja agora, artigo 120, o inciso 1º, o tamanho da extensão, galera, da redação. E aí você observa com cuidado, anota aí, no caderninho. Ou você imprimiu o regimento e já grifa regimento atualizado até 28 de abril de 2026. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para acesso direto a essa versão que você precisa estudar para os concursos públicos da Unesp. Então você grifa artigo 120 e faz uma chavinha aqui, ó. Eu tenho que estudar inciso 1, 2 e 3, porque eles foram alterados pela resolução de 2026. Por isso que eu tenho uma nova versão do Regimento Geral da Unesp. Existem mais alterações. Vamos lá, vamos seguir. Olha aqui, artigo 128. Isso é o que está valendo, galera. Agora, fala de concurso para obter título de livre docente. Incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém, os incisos que sofreram alterações, inciso 1, 2, 3 do artigo 128, como é que estava antigamente? Vamos ver, só por curiosidade. Veja, o artigo 128 não vale mais o que está na cor azul. É lá de 2022. Agora em tela, o que vale na cor verde é artigo 128. 1, 2 e 3. Fábio, e o inciso 4º? Leia o inciso 4º do artigo 128. Fala de notas de 0 a 10 em todas as provas. Veja o inciso 4º do artigo 128. Fala também de notas de 0 a 10 em todas as provas. Então você vai observando que, ao longo do tempo, houve o regimento março de 2025, julho de 2025. Agora a versão em tela que você precisa estudar, abril de 2026. Legal? Então, aqui, assinalado, faça como o Fábio fez. Você vai pegar o seu documento, você imprimiu, e aí você vai observando. Opa, tenho que estudar essa versão de abril de 2026. E eu noto, olha aqui, que interessante, artigo 139. E já caiu bastante em concurso público, galera. Vamos observar a versão velha, o que dizia sobre o artigo 139? Em tela para você. Incisos 1º e 2º do artigo 139. Primeiro, o que vale hoje pelo Diretório Central de Estudantes, caso se destine ao Conselho Universitário ou ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária. O que dizia antes? Olha o que eu falei para vocês, galera. Antigamente, no regimento, era extensão universitária, era extensão comunitária, era extensão de serviços à comunidade. Agora não. Não tem mais essa nomenclatura. Essa aqui, ó, na sua tela é a versão velha do regimento. A versão nova, o que diz? Extensão universitária. Tudo bem? E o inciso 2º, Fábio? Vamos observar, artigo 139, pelo DA ou pelo CA, se destinar aos colegiados das unidades universitárias. E agora? Inciso 2º do artigo 139, pelo DA ou pelo CA,
caso se destine aos colegiados das unidades universitárias. Percebeu que aqui no inciso 2º do artigo 139, o que a legiferância, a redação inteligente, buscou nesse novo regimento? Aqui nós observávamos, inclusive, até um erro de português, porque o correto não é se destinar-se. Eu tenho uma conjunção, ela é atrativa, então ela puxa, ela atrai esse se. Porque aqui eu deveria ter próclise e não ênclise. Mas, Fábio, aqui não é aula de língua portuguesa. Sim, mas para você saber que especialmente redações de legislações são inteligentes, inclusive na língua portuguesa. O correto seria se destinar. Como fica estranha, né, a pronúncia e a pessoa ouve, opa, se destinar, então, olha aqui, caso preferiu, então, no caso, trocar o se, a conjunção condicional se, pela conjunção condicional caso, caso se destine. Mas isso na sua prova você talvez nem perceberia. Importante é que, se é para colegiado de unidade universitária, quem é que vai indicar a representação dos alunos naqueles colegiados das faculdades da Unesp, dos institutos da Unesp, que são as unidades universitárias? Ou o diretório acadêmico, DA, ou o centro acadêmico. A única troca, como eu disse para vocês, e lembrando, antigamente estava escrito se destinar-se, e o correto seria se destinar aos colegiados. E aí, tomou-se por bem colocar outra conjunção, para não ficar, né, aquela coisa ruim de ouvir, caso se destine, mas poderia estar escrito se destinar ou se destine aos colegiados. E aí você percorrendo o documento, buscando pelo ano de 2026, na caixinha, veja aqui, 128 falamos, o que mais que tem aqui, ó? Vamos lá. Veja a seção 3ª. Observe a seção 3ª dentro do regimento, que fala de cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão universitária. Aqui já havia correção. E o artigo 92 fala que os cursos de extensão universitária... Veja o número 75. Então, você olha no rodapé. Opa! Alterado pela resolução de abril de 2026. Então, vamos ver esse artigo 92, como é que ele estava na versão velhinha do Regimento Geral da Unesp. Artigo 92, vamos lá, buscando aqui no documento, percorrendo. O regimento não é difícil, é simplesmente estudar, ouvir, né? Como eu disse para vocês, existe aqui no canal a audioleitura. Então, o artigo 92... Você observa os cursos de extensão universitária, como é que estava escrito antes? Os cursos de extensão universitária visam a difundir conhecimentos e técnicas na comunidade. E agora, os cursos de extensão universitária visam compartilhar, galera, conhecimentos e técnicas com a comunidade. Percebeu? Versão velha do regimento. A versão que vale fala o que agora? Compartilhar. De novo, apenas trocou uma palavrinha, que faz muito mais sentido. A conotação é melhor, a semântica é melhor, mas é para você observar uma palavra, uma vírgula, uma referência, qualquer coisa pode fazer com que o regimento seja alterado e uma nova versão nos seja apresentada. Eu quero falar sobre a congregação. E... galera, é bem importante que ela tem destaque nos concursos públicos da Unesp e muitas das vezes é a resposta entre 5 alternativas, é o gabarito da questão. Veja aqui, imaginemos na sua prova, e você vai acertar, mas outra pessoa não estudou ou estudou o regimento errado. Eu digo regimento errado, regimento antigo, desatualizado, mas você não. E aí a questão é direta. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, decidir sobre programas de extensão da unidade compete a quem? E, de novo, aqui, uma exceção daquilo que eu disse,
Claro que está falando de extensão universitária. Então, decidir sobre programas de extensão universitária da unidade universitária da Unesp, quem é que decide? É a reitoria? É a diretoria? É o departamento? É a CPA? É a CCEC, que é nova no regimento. Procure saber o que é CCEC. No audiobook, na audioleitura, eu coloquei lá o nome para você. É Câmara Central de Extensão? Busque saber. Então, está lá na prova. Decidir sobre programas de extensão universitária da unidade universitária dentro da Unesp, de acordo com o regimento. É o Conselho Universitário que decide? É o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária? Galera, muita gente marcaria CEP. E não é. Veja, inciso 19. Aqui o número 54 diz que foi alterado pela resolução de 27 de abril de 2026 e por isso temos a versão consolidada, o regimento atualizado, até 28 de abril de 2026, devido a essa resolução. Esse inciso 19 são competências, atribuições, aquilo que cabe à congregação. É o inciso 19 do artigo 40 do regimento. Então, olhando o regimento velho, vamos observar o artigo 40. O que ele falava? Ele fala que cabe à congregação, está aqui, no regimento velho, cabe à congregação, e aí você vê muitas atribuições, competências, e olha só, decidir sobre programas referentes à extensão de serviços à comunidade. Olha como que era mais difícil ou, digamos assim, extensa a redação. Simplesmente, galera, artigo 40, inciso 19. O que vale é o que está agora aqui na sua tela na cor vermelha, porque foi alterado esse inciso 19 pela resolução Unesp 12, lá de 2026. Decidir sobre programas de extensão universitária da unidade universitária é competência de quem? Da congregação. Antigamente estava escrito o quê? Decidir sobre programas referentes à extensão de serviços à comunidade. E como é que vale? Decidir sobre programas de extensão da unidade. E o que é unidade? Quando você estiver lendo o regimento. Falou unidade, está aqui subentendida a palavra universitária. Falou apenas unidade, é unidade universitária. Tá ok? Sem dúvida com isso? E o que é unidade universitária na Unesp? É uma faculdade da Unesp, é um instituto da Unesp. A Faculdade de Odontologia do campus Unesp de Araçatuba é a unidade universitária do campus de Araçatuba. O Instituto de Artes, lá do campus de São Paulo, salvo engano, é a unidade universitária da Unesp de São Paulo. Então, veja a redação mais curta, mais inteligente, do inciso 19 do artigo 40, que fala das competências da congregação. Olha como que ficou sucinta a redação com relação ao que estava antes escrito no regimento. Isso é bem legal. Vai pegar muita gente desprevenida, porque estará lá na prova. Decidir sobre programas de extensão da unidade na Unesp, de acordo com o Regimento Geral da Unesp, compete alternativa A, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, ou simplesmente a sigla CEP. Muita gente vai marcar e perder o ponto, mas você não. Então, fazendo a busca pelo documento, você viu aqui comigo, bem legal, diversas as alterações, não só quanto à uniformização do termo extensão universitária, mas também uma troca de palavra, trocou a conjunção se pela conjunção caso, ali quando falou de diretório acadêmico, de centro acadêmico, tá ok? Tá ok? Houve a troca de uma palavra. Antes, no regimento velho, falava de difundir. Legal? Agora fala de compartilhar. E é isso que eu queria trazer neste vídeo. Só para você saber, houve concursos da Unesp. Passaram, é passado.
que cobrou os conhecimentos da versão de março de 2025. Essa versão aqui, mas é passado, já foi, já era. Essa versão de julho de 2005, ela ficou meio que no limbo, porque ela está entre a versão menos velha e a versão mais nova. Houve uma ponte. Março de 25, julho de 25, agora abril de 2026. Essa de julho de 2025 não foi cobrada em nenhuma prova. Julho de 2025. Então você descarta. Não tem importância nenhuma. Legal? Então você sabe que o importante é o regimento geral. Versão atualizada até abril de 2026. E neste vídeo destacamos, eu marquei em cores diferentes, aquilo que houve de alteração. Vai observando comigo, ó, cor vermelha, vermelha. E no seu regimento você imprimiu, você grifa de acordo com o que eu apresentei aqui no vídeo. Opa, eu tenho que ficar esperta, eu tenho que ficar esperto. Houve alterações. Você aprendeu, inclusive, alterações no inciso 1º e parágrafo 2º do artigo 113. Bem importante, porque nas últimas provas de concurso da Unesp, existem aquelas questões de situação hipotética. A Maria vai fazer o concurso para prover o cargo de professor assistente. Então você precisa saber sobre isso. O João vai fazer o concurso para prover o cargo de professor titular. E o José vai fazer o concurso, né? Concurso para obter o título de livre docente. Então você tem que saber as regras, os requisitos, exigências que estão aqui nessa legislação. O Regimento Geral da Unesp são 176 artigos, será? Isso mesmo. E veja que o regimento, ele é importante, começa no artigo 8º, com alguma redação. E legal saber que o artigo 9º do regimento foi alterado ali, mais ou menos, em 2023 ou 2022, porque a redação era outra. Mas aqui falamos especialmente das alterações mais recentes. E isso que você vê em tela, artigo 176, é o último artigo do regimento. Você crê que já foi cobrado em prova anterior? Porque falava na questão, o Regimento Geral da Unesp ele pode ser emendado ou reformulado por maioria simples dos membros do CO. Outra alternativa, por maioria absoluta dos membros do CO. Por 3/5, por 1/3. Não, é por 2/3. Então precisa saber. Tudo bem? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, pode escrever sua crítica. Se houver dúvida, escreva comentário e aí eu respondo para você. Isso é bem importante. Então fica a dica. Imprima esse regimento. Essa versão 28 de abril de 2026, eu falei, está na descrição do vídeo, como encontrar. E aí você vai marcando, vai grifando, sublinhando. Opa! Artigo 113, artigo 128, artigo 40, inciso 19. Legal? Desejo a você bons estudos e até a sua aprovação. Opa! Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para saber de mais vídeos e mais coisas sobre concurso público da Unesp. Valeu, galera! Nas telas finais, 4 sugestões. Vídeos ou playlists aqui do canal O Concurso, o canal que mais fala de concurso Unesp e o canal que fala mais ainda sobre o Regimento Geral da Unesp. São 8 playlists. Até o próximo vídeo, galera!